Fala galera, beleza? Tô aí para mostrar para vocês como foi a partida da quarta rodada da primeira etapa do circuito Blitz que aconteceu nesse último final de semana aqui em Francisco Beltrão. E eu tô aí de novo enfrentando o meu compadre, o Adriano da Silva, um dos caras mais difíceis para mim vencer. A gente já tem mais de 20 anos competindo um contra o outro. E ao longo desse tempo eu tenho muitas vitórias importantes, ele tem muitas vitórias importantes contra mim também, e a gente tem muitos jogos empatados. Mas sempre muito combativos os jogos. Eu acho que poucas vezes a gente empatou sem jogar. Na maior parte das vezes a gente empatou brigando muito. E nós vínhamos de 3 empates nas últimas 3 competições. Então os dois aí estavam com muito sangue no olho para tentar a vitória e desequilibrar esse confronto recente. Vocês vão ver aí que foi uma partida bem legal, bem sólida, bem jogada, com poucas possibilidades aí no jogo. O Adriano jogou C4, eu joguei cavalo F6, ele jogou cavalo F3, ele tem jogado muito esse esquema aí contra mim com G3 para tentar largar o bispo G2 e tal, e eu tenho alternado entre jogar G6 bispo G7 ou esse plano que eu joguei na partida que é o C6 com D5. Então aí a gente tem uma inglesa. E aqui o Adriano me surpreendeu um pouco jogando B3. Esse é um lance que ele não costuma fazer contra mim tão rápido. Ele até faz B3, bispo B2 e tal, mas bem mais para frente, com mais calma e tudo. E aqui ele deu uma acelerada. Fazia tempo que eu não enfrentava isso. A última vez acho que alguém fez algo assim contra mim foi o Rodrigo Mer. E deve fazer uns 10 anos já. Então eu não estava tão certo de como reagir. A Manu também às vezes joga o duplo fianqueto, porque ela joga em inglês e tal, mas não é tão acelerada assim também. Eu preferi jogar com bispo E7, que é um lance ardiloso, porque parece que não está fazendo nada, que só ameaça o roque. Mas depois que ele roca e eu jogo o cavalo E4, daí é possível perceber a maldade do bispo E7. Aqui basicamente é o seguinte: a resposta mais tranquila e que qualquer um deve estar pensando que vai vir, que é o D3 se ataca o cavalo, ela é respondida por bispo F6. E a torre não tem casa. Não dá de jogar bispo, não dá de tirar, não, e se tirar o cavalo cai a torre, se tirar o cavalo aqui eu tomo o cavalo também. Então, contra D3 e bispo F6 só sobra D4, basicamente. Ou dá qualidade, né? Às vezes você é um pouco mais agressivo, pode até pensar em dar qualidade. Então aqui já tem que tomar um cuidadinho de brancos. Até porque bispo B2, bispo F6, trocar assim não é uma coisa que o branco queira muito. O preto tá bem sólido aí, sem nenhum problema no jogo e tudo. Então, o branco normalmente quer um pouquinho mais na abertura, então por isso que acaba que esse lance é um pouco chato. Até porque esse bispo, eu também não sou nem obrigado a tomar de cavalo, eu posso tomar de dama. E aqui tem um problema maior, porque agora a torre está caindo e contra o cavalo C3, que é um lance normal, eu toma e eu posso ganhar o peão. Só se você resolve entrar nessa linha de pretos, você tem que estar muito ligado nesse fato aqui que o bispo está solto. Ah, Glaucio, mas o bispo está solto, mas tem duas peças na frente dele. Tipo, qual que é o risco e tal? Qual que é a chance desse bispo cair? Cara, aqui é dois toques, tá, galera? Aqui eu já perdi muitas partidas online que o cara toma. E o lance tem que ser esse aqui. E você, às vezes, num descuido, toma assim e leva a torre C1 e agora adeus bispo. Não tem como salvar a dama e o bispo ao mesmo tempo. Então, olha como uma coluna pode abrir muito rápido. Então a gente tem que estar sempre de olho nesses golpes aí e evitar que as peças fiquem soltas, tá? Então, por isso que o rock de pretas é sempre um lance muito importante, porque ele conecta as defesas aqui, fica tudo meio defendido e a gente tem que tentar soltar as peças o mais rápido possível, né? Mas aqui o Adriano gastou um bom tempinho e fez um lance muito criativo, que foi o A3. Bem ao estilo dele, assim, de procurar recursos para dar dinamismo na posição. Um lance que realmente eu não esperava e não é tão fácil de jogar, porque não é habitual esse plano de A3 torre A2. A verdade, a última vez que alguém jogou isso
foi quando eu joguei Gambito Budapeste. Tem uma linha do Gambito Budapeste que a dama para em F6 e o cara joga a torre A2, assim. Mas faz tempo. Se eu não me engano, até a última partida oficial que alguém fez isso foi lá num zonal em Florianópolis, se eu não me engano. Inclusive perdi a partida, mas essa é outra história. Então vamos lá. Ele jogou D3, eu joguei o bispo e aqui ele tirou a torre. E agora você tem que tirar o cavalo. O primeiro instinto foi jogar cavalo D6, que certamente é o lance que o Adriano faria. Outra opção é jogar o cavalo C5 também. O cavalo está muito bem. Porque de B rápido assim, não sei se é um lance que ele quer fazer, mas mesmo que ele faça e tal, o preto não vai ter tanto problema. Vai só gastar uns tempinhos ordenando os cavalos, mas ele está gastando tempo só com o peão e, digamos assim, expondo um pouco mais a posição dele. Outro lance sólido seria talvez cavalo G5, mas é um lance que já seca muito a posição. Mas aqui, se ele estamos suficientemente defendido e estamos ameaçando tomar. Mas eu fiz um lance que vou me arrepender o resto da semana, né? Não foi um lance muito legal, não. Foi o cavalo dando duplo, né? E esse lance não é tão bom porque, logicamente, ele vai tomar. E depois que o bispo toma, aqui ele fez D4. E vocês viram que o meu bispo não volta mais por aqui. E eu tenho que tomar cuidado que o próximo lance ele vai jogar B4 e já era o bispo. Então tive que gastar mais um tempo jogando o bispo A5 e agora o branco está deitando e rolando. Olha o desenvolvimento branco e o centro perto do desenvolvimento preto. E assim, se a gente volta uns lances atrás, aparentemente o preto está melhor aqui, né? Está mais desenvolvido e então disso aqui eu tinha vez para isso aqui algo deu errado, né? Algo deu errado. O branco está bem mais confortável aqui. E depois de cavalo G5 ele já veio ameaçar mate. Quando a gente está muito atrasado no desenvolvimento, isso facilita para o nosso adversário querer fazer lances de ataque ou criar pontos de contato. Então, gostei do lance do Adriano, foi um lance bem para cima. Podia jogar com mais calma, talvez o E4 talvez fosse até um pouquinho mais forte para abrir mais linhas, mas assim, esse é um lance totalmente lógico, tá? Eu acho que eu ficaria muito tentado também a jogar cavalo G5 se tivesse de brancos. E aqui o preto tem basicamente duas escolhas para defesa: jogar F5 ou jogar G6. Em regra, eu gosto mais do F5. F5, principalmente em posições de peão-dama, inglesa, peão-dama e tal. Posições mais fechadas, eu quase sempre respondo com F5 esse lance. Por quê? Primeiro porque eu aumento o controle dessa casa. Então, isso permite que eu plante um cavalo aqui, que eu gosto muito de fazer esse tipo de manobra. Segundo, que em algum momento eu posso jogar o F4. E outra coisa, o G6 ele leva uma facilidade de um ataque aqui pelas laterais, H4, H5 e tomar. E o ponto H7 fica muito frágil, às vezes se o cara passa uma dama para cá ou alguma coisa assim. Então, realmente eu não gosto de jogar G6. Eu prefiro quase sempre jogar F5. Só que especificamente aqui, por eu já estar muito atrasado no desenvolvimento, e por eu estar achando que posso levar um golpe, olha, cara, aí já tem o bispo, o cavalo, a dama atacando meu rei, não tenho nada defendendo. Eu achei mais prudente jogar G6, porque o F5, como deixa o peão atrasado aqui, e eu estou muito atrasado no desenvolvimento, se eu tivesse que gastar tempo para defender o E6, eu achei que podia custar muito caro. Então, joguei G6 e não era o melhor, o computador prefere F5, mas assim, só quero que vocês entendam a linha de raciocínio que a gente toma para decidir entre dois lances. Então não é que eu desconheça o F5. Se vocês forem olhar as minhas partidas, na maior parte das vezes que alguém faz esse ataque, eu jogo F5. É que, pesando a situação, achei que G6 era um lance mais prático de fazer.
Aqui o Adriano já veio com H4. Podia também mandar o F4, é outro bom lance aqui para tomar essa casa. Podia jogar o cavalo F3 de volta, já que já atingiu o objetivo de criar fraqueza e depois vir com o bispo H6. Talvez, assim, ó, cada jogador tem um perfil. O Paulo talvez jogasse cavalo F3, pensando em jogar o bispo e tudo. Ou até mesmo H4 que o Adriano fez. Eu provavelmente estaria de olho no F4. Para se o cavalo ter que voltar, o peão já está aqui. Outros jogadores já prefeririam pensar em torre 1 para mandar o E4 ou jogar o E4 direto. Então, assim, é uma posição muito rica aí de possibilidades. Mas o H4 é um lance muito bom e muito lógico. O próximo lance vai mandar H5 aqui se o preto não fizer nada. E aqui eu joguei o E5. Assim, galera, quando você está numa situação ruim, que você está apertado, suas peças não jogam e tal, você tem que procurar alternativas. E o E5 eu já tinha feito na última partida dos Jogos de Verão lá contra a Emanuela Rodrigues. Então, quem viu aquele jogo, viu do que eu falei sobre o E5, vale a mesma coisa aqui, tá? Eu tô apertado, não é um lance, digamos, tecnicamente brilhante, até o computador dá como um lance duvidoso, porque o branco tem recursos aqui para combater. Só que é um lance que põe dificuldade para o adversário. Se eu não jogo o E5, eu vou assistir ele jogar, porque meu bispo tá ruim, o cavalo tá ruim, as peças aqui estão meio fora do jogo. Não dá tempo, por exemplo, se joga um cavalo D7, ele já pode mandar o H5 e tomar assim, e abrir. Então, você tem que achar lances que de alguma forma criam dificuldade para o adversário. Se você não quer ter uma morte lenta e dolorosa. Então, o E5 aqui foi o recurso que eu encontrei, mas é claro que ele está super bem na posição. Durante o jogo, na verdade, logo depois que eu joguei o E5, eu achei que eu ia perder um peão. Eu estava de olho que ele podia jogar esse bispo por. Porque se dama toma bispo. Mas agora olhando com calma, acho que não era tão perigoso. Porque aqui ele não precisa tomar o peão de dama. Se ele toma de dama, bispo toma e acho que o branco está super bem. Inclusive tem outro que ganha. Ah, tem torre D2 aqui. Nossa, torre D2 é cruel, hein? Torre D2 é cruel porque tá ameaçando torre D8. Cara, que difícil depois de torre D2, hein? Torre D2 acaba o jogo. Mas aqui podia tomar de peão. E tomar de peão, de novo, vem torre D1, torre D2. Tá super bem aqui o branco. Abriu linhas, deixou o peão isolado e tal. O preto está muito atrasado no desenvolvimento. Eu acho que o Adriano poderia muito bem ter seguido por esse caminho. Um outro caminho que ele podia ter seguido é, em vez de tomar o peão de bispo, tomar esse. E depois que bispo toma, torre D1 e de novo está super bem aí o branco. Não é tão fácil fazer um lance como esse. Primeiro porque o peão de B7 fica meio solto aqui, mas o maior problema é que depois desse vem o H e se tomar leva mate. E se não fizer nada, vamos imaginar, desenvolve o cavalo aqui. Se leva peão por, e contra tomar de peão leva duplo, e contra jogar esse leva cavalo duplo, dama toma e peão, e tá feita a confusão aí, o preto não vai escapar. Então, então esse era o jeito de combater o E5, aproveitar que a dama está no centro, tudo e tal, e abrir a posição, né? Tomar esses peões aí. Mas em vez disso, o Adriano jogou um lance que parece bom, que é o bispo B2, que está ameaçando tomar o peão e bota o bispo numa boa diagonal. Só que permitiu que eu jogasse E4 e com isso eu fechei o bispo, abri para os meus dois bispos e agora, além de eu não estar pior, eu começo a querer estar melhor e eu querer atacar. Porque agora tudo que ele tinha atacando aqui, a dama já não está mais atacando o meu rei, nem o bispo. E o cavalo está meio sem casa. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode.
só tem uma casa para jogar e ainda está atacada pelo bispo, mas como ele tem o bispo defendendo, só tem essa. Então aqui o preto conseguiu devolver, conseguiu empurrar as peças brancas para trás e conseguiu se desenvolver. Então agora vai dar tempo de eu tirar esse cavalo, essa torre e jogar. Bom, o Adriano voltou o cavalo direto, não esperou nem convite, não esperou jogar H6. Vai tentar reestabelecer ele, talvez por aqui. E aqui tinha vários lances bons para fazer de pretos. Podia jogar torre 8, podia jogar F5, podia até jogar o cavalo. Mas eu fiz um lance que, num primeiro momento, eu achei que brilhava, era um lance brilhante, porque está ameaçando avançar e atacar a dama, também está ameaçando dama para fazer um segundo ataque aqui. Mas o principal desse lance é tentar forçar o adversário a jogar D3 e matar de vez o bispo dele. E agora eu ter esse ponto aqui também como uma possibilidade de ataque. Se ele tem que jogar D3, eu acho que eu estou muito bem. O computador está dando 1,5 de vantagem aqui pro preto. Mas o Adriano está muito firme, ele está num momento assim que ele está entendendo muito bem o jogo. E jogou um lance, na minha opinião, difícil de fazer e fantástico, que é o dama D2, que está ameaçando basicamente dama H6, cavalo G5 e mate. Então aqui o preto tem que tomar um cuidado. Eu joguei cavalo D7, ele jogou dama, e aqui dava de jogar o cavalo F6 para segurar o mate com o cavalo, né? Só que é chato, né? Quando o cara fica com o cavalo aqui G5, depois pode jogar H4 e tal. Então eu preferi ir para o jeito mais prático. Eu acho que eu estava pior aqui no relógio também, então joguei dama F6. É um lance que visa atacar o peão e visa defender G7. Aqui o peão a gente pode reforçar com o bispo B6. Ele jogou o cavalo já. Aqui não tem muita alternativa não. Ou é dama G7 forçando a troca de damas ou dama H8. Só que o dama H8 tá levando H5 aqui, que pode ser chato. Então, preferi já jogar dama G7. Trocou, trocou. E assim, com isso, me defendi bem. Não tem mais riscos dele atacar e tal. Só que por outro lado também freou um pouco as minhas possibilidades. Então aqui a gente já deu o primeiro passo rumo ao empate. Só que dele jogou o bispo, que é um lance muito lógico para passar a torre. Só que olha só como esse bispo fica ruim lá em A1. Quase sempre para os meus alunos, a primeira aula que eu dou para eles é sobre o, o poder das peças, o poder de movimentação das peças. E eu mostro que um bispo em qualquer uma das casas da borda, ele só vai ter 7 casas para jogar. Então, ó, 7 aqui. Se tivesse aqui, era uma para cá e 6 para cá. Se tivesse aqui, é 2 para cá e 5 para cá. E quanto mais perto você trazer o bispo do centro, mais casa ele ganha. Então aqui ele tem 7 mais 2, 9. Né? Nesse conjunto aqui de casas, ele tem 7 mais 4, 11. E aqui nessas 4 ele tem 13 casas. Então aqui o bispo está um dos piores lugares possíveis. Só que por outro lado, ele está fazendo a função que o Adriano quer que faça, que é dominar a diagonal. E também deu passagem para a torre. Só que a gente, quando o adversário faz um lance assim, a gente tem que tentar punir, sabe? E aqui realmente eu me arrependo. Se tem um lance que eu me arrependo dessa partida, é agora. E assim, não que eu fiz um lance ruim. Talvez eu tenha feito até o lance do computador. Mas eu não fiz o lance que cria problemas para ele. Aqui eu joguei torre 8. Eu joguei H6, tirou o cavalo e joguei torre 8. O H6 aqui, o H6 não dá nem de criticar. Eu acho que até é o lance certo. Aqui que é o que pegou o bicho mesmo, que jogar o torre 8, que é um lance super razoável, assim, tipo, digamos assim, um lance tight, desenvolve as peças, tudo, mas permite que ele trave a posição. Aqui o lance que eu deveria ter feito, pelo meu estilo de jogo, tá? Não falo nem que é o melhor da posição, mas pelo meu estilo de jogo é esse. Porque o que acontece? Depois desse lance, eu abri para o meu bispo, e peguei essa casa aqui.
E agora ele tem uma decisão difícil para tomar. Porque se ele não faz nada, eu tomo e tomo. Se ele toma, eu tomo. E agora está esse peão solto, os dois dobrados e o preto já começa também. E se ele avançar, aqui eu tomo o peão, e se ele jogar esse, agora sim eu tenho o cavalo F6 e eu tenho tanto essa casa quanto essa casa. E mais do que isso, o cavalo dele não tem para onde jogar também. Então aqui eu acho que eu estou muito bem. Claro, como nunca é fácil o jogo de xadrez, ele tinha talvez o recurso de jogar RH1 para tentar cavalo G e cavalo F. Mas essa casa aqui bem defendida e esse bispo totalmente fora, e vai ter que gastar pelo menos 2 tempos para voltar para a defesa, dava uma vantagem para o preto, tá? Então, esse eu me arrependo de ter feito. Joguei torre 8, ele jogou o cavalo. Ainda dava de tentar alguma coisa, mas aqui eu fui muito com sede ao pote, joguei já bispo por cavalo, o que é um erro também. E, e daí agora eu vou tentar explicar para vocês por que é um erro. Não que bispo por cavalo seja uma jogada ruim, é porque assim, ó, você tem que sempre pensar o que teu adversário está ameaçando, o que teu adversário quer no jogo. Depois do cavalo estar aqui, ó, perceba que o cavalo não tem essa casa, 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 não tem essa casa. Basicamente, o cavalo só tem voltar. Então aqui eu deveria ter cogitado lances como G5, ou lances como o cavalo F6 que defende o peão, porque ele está ameaçando tomar, peão toma e cavalo tomar. Só que depois de cavalo F6 está tudo defendido, então de G5 não dá tempo dele fazer nada porque o cavalo está atacado. Em vez disso, eu tomei direto. Então, sim, não era necessário tomar o cavalo. Entendeu? Esse lance eu posso fazer depois. O cavalo dele não tem nada melhor do que voltar. Então, por isso eu não gostei muito do lance que eu fiz. A hora que eu fui analisar a partida com mais calma. É um lance que deve ser evitado, eu acho. Daí joguei cavalo F6, agora sim. E daí ele jogou D3 e consolidou a posição. E assim, ele tem essa fraqueza. Pode ser que isso seja bom para o final, mas é muito pouco que o preto tem aqui para ganhar. Tá um pouquinho melhor pro segundo computador, para as pretas e tudo, mas não é fácil. O caminho para atacar, o único caminho é por torre H8, torre G8, para tentar criar realmente algum problema, mas para isso eu vou ter que provavelmente sacrificar um peão. E daí eu tentei com o bispo para dar passagem para o cavalo, para ver se eu aglomerava peças aqui e jogava o F6 G5 para abrir. Mas o Adriano neutralizou bem. Ele jogou a torre, que vai tentar um contrajogo aqui. Então toma, toma e entra. Eu joguei torre C8 para neutralizar isso. Talvez aqui tenha sido o erro decisivo da partida, tá? Para quem quer ganhar. Para quem quer empatar, isso não é um erro. Foi um lance correto. Mas para quem estava pensando em ganhar, o G5 ele dava uma chance maior aqui, porque depois de cavalo H7 vai cair o peão e vai cair o peão com o rei exposto lá. Então aqui o preto realmente podia sonhar em tentar ganhar o jogo por ataque, já que o bispo está fora de jogo e tudo mais. Mas por outro lado ele ia ter esse contra-ataque aqui chato e ia dar uma dor de cabeça. Então assim, tinha que calcular muito para fazer o G5 sem correr riscos. E como é uma partida de blitz, às vezes não tem muito espaço. Então torre C8 é um lance que não dá de se arrepender de jogar, sabe? É um lance bem razoável. Pode não ser o melhor, mas é um lance. É o lance correto, assim, é o lance fácil de jogar. Então eu joguei cavalo H5, ele jogou o bispo, tirei a torre, dobrou e eu joguei o rei F6 já para melhorar o rei, mas aqui eu já sabia que dificilmente ia ganhar esse jogo. Ele veio para essa variante de trocar tudo e a gente chega no final de bispo e cavalo contra par de bispos. E é muito pouco que tem aqui para tentar ganhar. E a gente tentou ainda alguma coisa, trocou os bispos, foi para o final do cavalo contra o bispo. O cavalo está dominado, tá? Todas as casas que o cavalo vai, o bispo pode capturar.
Ele podia deixar aqui o bispo estava super bem e tentar melhorar o rei. Só que o cavalo sai, quando o bispo toma, o rei toma, tá tudo bem também. Aqui a chance de alguém ganhar é muito próxima de zero. Daí ele tentou tirar o bispo, eu melhorei o cavalo. Aqui eu quase tive uma esperança de que daria. Avancei o peão para tentar tracar o rei e usar o cavalo por aqui para atacar lá, mas não é suficiente. Ele defendeu super bem. E agora eu tentei ir com o cavalo para o outro lado para atacar o outro peão, mas o rei chega bastante a tempo. E a gente acordou empate depois de 57 lances, bem brigada a partida. Não foi aquele empate sem jogar, né? Mas assim, ele teve melhor até a hora do E5. Até aqui, até aqui está melhor o branco. E depois daqui eu estive melhor e tive algumas pequenas chances, mas não consegui aproveitar. E mais uma vez a gente empatou. Então segue a saga aí, 4 empates seguidos, meu contra o Adriano. Vamos ver aí quem vai desempatar primeiro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.